Alô? Bom dia a todos. Inicialmente eu gostaria de testar a qualidade do áudio, do vídeo e dar um feedback. Olá Eli, tudo bem, querida? Olá Afonsinho, de Belo Horizonte. Ibérica. Então, me respondam como está a qualidade do... Oi Maria Ângela, tudo bem, querida? Como está a qualidade da minha voz, do áudio? Como está o som? Para que a gente possa ter um encontro, né, de boa qualidade, tranquilo. Oi Andréa, tudo bem, querida? A imagem ótima da Eli. Muito bom, Maria Ângela. Adriane Benzedeira, tudo bem, querida? Ótimo. Então, alguém de Dublin, na Irlanda, Cíntia. Muito bem. Muito bem. Então, a todos os pais... Oi, Pietro, tudo bom, querido? A todos os pais, um bom dia dos pais. E também as mães, né? Porque toda mãe tem um papel fundamental de pai, né? Então, as mães de hoje são como se fosse uma mãe, né? Então, sejamos todos bem-vindos a esse momento de confraternização da família, né? Muito bem. O tema de hoje é uma continuação de praticamente 3 lives que nós fizemos anteriormente, com a convite da Kátia Gonçalves, e a gente vai aprofundar isso um pouco mais e por várias vezes, dado a importância do momento planetário que nós estamos vivenciando agora. Então, para a gente compreender o escopo do MAP, que significa Movimento Ascensional Planetário, é preciso que a gente tenha uma compreensão do nosso planeta, né, da nossa era e do papel do ser humano no planeta, né? O planeta Terra, Gaia, é um planeta muito especial por permitir a vida encarnada, né? Como a gente já sabe pela ciência, que existem muitos planetas, tipo Vênus, Marte e outros, que não se, aparentemente, né, não tem vida na sua superfície. Então nós estamos aqui em um lindo planeta e permite a alma encarnar, né? O ser humano, ele é uma alma encarnada, né? O ser humano é triplo na sua nível de consciência, que aliás está bastante caída, né, no momento atual, há vários séculos até. Então nós temos um corpo físico temporário impermanente. Temos uma alma que encarna nesse corpo periodicamente, né, por várias encarnações ou encadernações. E essa alma, ela alimenta o corpo físico da vida, e quando a morte física, quando a alma se separa. Quando a gente dorme também é como se fosse uma pequena morte. E a alma é alimentada por uma energia cósmica transcendente que a gente chama de espírito, né? O espírito, ele permeia
todo o universo. Então, é a unidade cósmica que tem muitos nomes, se chama Deus. O momento planetário que nós estamos vivenciando é a Era de Aquários. Uma era muito auspiciosa, muito relevante do ponto de vista da expansão da consciência. Por que esta razão ser importante? Pelas vibrações cósmicas, né, ou espirituais, se assim quiser chamar, de que altera o campo vibracional, o campo magnético, o campo quântico, tem muitos nomes para a mesma coisa, que é causado por duas coisas. Uma é a própria vibração da constelação de Aquários, que é representada por um homem derramando uma jarra de água, e a outra é a vibração da estrela Alcione, da constelação das Pleiades, né? Relembrando que o nosso sistema solar, do qual a Terra faz parte, ela faz parte da constelação das Pleiades, que a gente consegue enxergar no céu 7 estrelas a olho nu, e essa combinação magnética é uma sopa quântica, uma sopa vibracional muito especial. Ela só ocorre a cada 26 mil anos. E nós começamos nesse período, que deve durar em torno de 2.000 anos, de acordo com o calendário maia, no ano 2012, por aí. É sempre uma transição, né? É como dia e noite, o amanhecer, o alvorecer, tem uma transição. Tudo na natureza é transição. A nossa vida encarnada na Terra também é uma transição. Então, o momento... Um momentinho, por favor. Então, dentro deste contexto, existe também uma hierarquia espiritual. Essa hierarquia é chamada por grande fraternidade branca, mestres ascensos, arcanjos, etc. Observe que no mundo ocidental e também a nível planetário existe uma figura que se destaca como um grande líder espiritual que contribuiu de forma significativa, principalmente para o mundo ocidental cristão, que é o Mestre Jesus. E Jesus falava, né? Mas a palavra dele continua presente, que voltaria no final dos tempos. E alguém perguntava sempre quando era o final dos tempos, e tem uma passagem na Bíblia cristã, que ele diz assim, que eu voltarei quando você vê um homem carregando uma jarra de água. Esse homem carregando a jarra de água, simbolicamente há 2.000 anos atrás, significa a Era de Aquários, que nós estamos aqui no presente. E também tem um livro Apocalipse, significa revelação em grego antigo, que é o último livro cristão, da Bíblia cristã. Esse livro, ele foi uma revelação de Jesus a seu discípulo João, quando João estava na prisão em Patmos. E eu tive a oportunidade e o privilégio de também, numa prisão na Rússia, receber as decodificações numa linguagem moderna, numa linguagem científica atual, porque ela foi escrita numa linguagem alquímica, simbólica, e foi altamente manipulada também, de tal maneira que o texto original do Apocalipse ele é um texto de difícil compreensão, ou de nenhuma compreensão.
Então, o Apocalipse também se refere a esse momento planetário. A gente, durante este ano, vai disponibilizar o livro, primeiro em e-book e depois livro físico. Bom, então, o que significa despertar consciência? O ser humano, no nível mais baixo da consciência, do nível da consciência encarnada, e na próxima semana, no próximo domingo, nesse mesmo horário, nós iremos abordar um tema chamado os níveis de consciência, em função dos seus chakras. É uma apresentação no PowerPoint muito interessante. Então, nesse livro Apocalipse, ele mostra os processos iniciatórios que ocorrem a nível da humanidade, a nível planetário, durante esses 2000 anos da era de Aquários, que é uma era de revelação. Então, foi muito criado, né, uma questão de medo, de pavor, de preocupação com a revelação apocalíptica, né? Mas não é. Ela é uma coisa da natureza divina, aliás, toda a natureza é divina, né? Então, o ser humano encarnado no nível de consciência mais baixo da matéria, ele fica muito preocupado com o seu corpinho físico, né? Temporário, que dure 100 anos, que é um piscar de olhos em termos de tempo cósmico. Então não é para se preocupar, porque esse processo que é do Apocalipse, ele é um processo gradativo que vai abranger várias encarnações, não apenas esta, que é para ajudar a humanidade como um todo a elevar o seu nível vibracional. Então, no nível da matéria, como você sabe, ele é um nível de consciência, um nível vibracional baixo, né? A nível da alma, ele já é um nível mais elevado, que é aquele nível que você vibra quando você está dormindo ou quando a gente desencarna. E o nível... E estes dois níveis, tanto o nível da matéria como o nível da alma no nível do plano astral, ele é um nível de dualidade e de livre-arbítrio, quer dizer, é o ser humano que faz as suas escolhas. Mas como ele está num processo submetido a uma lei do karma, ação e reação, então ele sofre as consequências boas ou ruins das suas decisões. Então, esse momento planetário que a gente tem vivenciado aí nos últimos milênios, a humanidade ela está dentro desse regime de justiça, como chama no Espiritismo, de expiação e provas. Mas quando a pessoa expande a sua consciência ao nível do espírito da quinta dimensão, como se chama, ele entra no plano da unidade, que é o plano divino, que não tem livre-arbítrio. Ele só tem bondade, alto nível de consciência, como a gente vê em muitos seres, tipo os grandes mestres que estão aí como exemplo para toda a humanidade. Então, durante essa transição da era de Aquários, a humanidade ela vai transcender esse estado de dualidade e entrar no estado de unidade. É isso que se chama despertar a consciência. Então nós temos observado, e vocês percebem, que existem muitos seres, muitas organizações. Não são organizações religiosas, são organizações, chamar assim, espirituais, que ela tem, através de várias formas, tem procurado ajudar
ajudar a humanidade no seu despertar da consciência. A primeira fase disto chama-se ter conhecimento. Você só consegue manifestar alguma coisa, praticar alguma coisa, se você tiver conhecimento. Então, essa primeira fase do movimento planetário, e eu gosto de salientar que o MAP que nós recebemos, quando estávamos na Rússia, ele é um programa, é um movimento. Existe, na realidade, centenas, milhares de movimentos em vários planetas, de várias formas, e todos eles são baseados num processo de busca individual. Ele é um processo voluntário, né? Porque ele sempre é respeitado o livre-arbítrio de cada um faz o que quer da sua vida, né? Mas essas vibrações cósmicas que já estão presentes da era de Aquários e das Pleiades, ela naturalmente, ela ativa, ela desperta o ser humano a um nível de consciência mais elevado. O livro Apocalipse relata uma série de eventos cósmicos, né, que contribuem para como uma ajuda a nível planetário. Então, trazendo este momento que nós estamos vivendo de pandemia do coronavírus, do Covid, que é um vírus da natureza, sem entrar no mérito dos problemas econômicos e políticos, etc., mas pela dor, pelo sofrimento, ela está gerando um despertar da consciência. Porque a humanidade, ela vai despertar consciência ou pela dor ou pelo amor, pela sabedoria, né? E é importante saber que não é só conhecimento. Você tem que ter conhecimento, é a primeira etapa, mas você precisa praticar o seu conhecimento. É isso que se chama de sabedoria ou de luz. Então, dentro desse contexto maior, então eu gostaria de hoje explicar o MAP em termos conceituais. Ele está disponível, é muito simples, depois a gente fala sobre isso, mas eu vou mostrar aqui a logomarca eu vou inverter aqui a câmera, se você consegue acompanhar. Então aqui nós temos um círculo com 3 outros círculos. Isso aqui, esses 3 círculos internos, deixa eu achar aqui e eu volto. Não estou achando aqui. Está demorando muito o computador. Então vamos voltar àquela origem. Um momentinho. Pronto. Então, esta logomarca, na sua essência, ela foi recebida. E ela tem 2 inspirações. A primeira, este grande círculo, com os 3 círculos internos, ele é inspirado
na Bandeira da Paz, do Nicholas Roerich, um espiritualista russo, que morou muitos anos no Tibete. Então, ele fez todo um trabalho que ainda existe, mais elevada, é um estado de paz. Então, a primeira inspiração desta logomarca foi esta, a Bandeira da Paz do Roerich. A segunda inspiração são essas 3 bolas que meu amigo Pietro e Rose criaram o design gráfico. É inspirado na chamada chama trina. A chama trina, observe que para a criação você precisa de 3 forças, 3 energias. Isso é um princípio científico. Por isso que tem a TV, a antiga TV, de 3 cores básicas, que você cria todas as cores. As religiões têm as suas trindades, né? O cristianismo, o budismo, o hinduísmo, todas elas têm as suas trindades, porque é o poder de criação. E para você criar de acordo com o princípio da chama trina que existe secretamente no nosso coração humano, porque o coração humano é uma fonte vibracional, como já é conhecido, né, pelo Instituto Arquimedes, ela tem 3 componentes. Uma componente azul, que simboliza o poder, né? A energia azul é a cor do arcanjo Miguel, né? A energia do poder, da proteção. Este poder é um poder interno, que é o nosso sistema imunológico, que está conectado ao coração e à glândula timo, ele é muito susceptível ao seu poder interno, de você acreditar, é o poder da fé, como se chama. Existe uma outra bola, que é um outro círculo, que é dourado, que simboliza o conhecimento e a sabedoria. E a terceira componente é a energia rosa, que simboliza o amor incondicional. Então você observa aqui que elas são todas interconectadas, né? O azul com o rosa, o azul com o amarelo, em si formam uma dinâmica, uma sinergia que eleva a vibração do seu campo áurico no seu despertar da consciência. Então, para que a pessoa chegue ao nível da 5ª dimensão, ela precisa desenvolver esses 3 atributos do espírito. Ela precisa ser uma pessoa amorosa, porque é a energia que vibra do coração que alimenta o cérebro da cabeça. Ela precisa ter sabedoria, e sabedoria não tem nada a ver com intelectualismo. Tem pessoas que têm muito intelectualismo e, na realidade, o intelectualismo, ela ativa o ego, ela incentiva o ego e afasta a pessoa da espiritualidade. E a gente sabe disso e vê isso em muitas condições, muitas pessoas, né? E também a pessoa precisa ter poder, que é o poder interno. Então, existe na realidade, de uma forma bem simplificada, 3 níveis de pessoas. E a gente vai abordar isso no próximo domingo, nos níveis de consciência em função dos seus chakras. Isso vai ficar bem claro, onde cada pessoa se encaixa, né? Ela consegue avaliar como é que anda o seu nível de consciência. Por exemplo, né? Tem muitas pessoas que dizem assim, eu tenho muito amor no coração, mas o amor no coração dela é só
restrito à família, aos filhos, à sua comunidade, à sua religião. Isso não é amor incondicional, é amor, não é verdadeiro, é um amor condicionado, né? Que geralmente quer algo em troca. Bom, então, quando existem três grandes grupos de pessoas, né? Do ponto de vista de consciência. Tem a pessoa que vive no mundo do materialismo, que é a grande maioria da humanidade. Ela está preocupada com carreira, com dinheiro, com bens materiais, etc. Essas pessoas, elas são chamadas no livro Apocalipse as pessoas que estão com o sinal na mão direita, né? Deixa eu virar a câmera aqui que já melhor. Então, a mão direita, ela está ligada ao nosso hemisfério esquerdo, que é o nosso hemisfério racional, da lógica, né? Do que a gente vive encarnado. Então, a grande maioria da humanidade, 90% da humanidade, ela, principalmente a ocidental, ela vive em função de coisas da matéria. A vida para elas é uma perspectiva material. É o nível externo imenso. Existe um nível intermediário que está crescendo muito, que é o que eu chamo de esotérico. O esotérico é a pessoa que está na busca espiritual. Ela não ainda descobriu a sua missão, não sabe quem é, ela está no processo de busca. Muitas pessoas com muita sabedoria, com muito conhecimento, talvez muito amor no coração, mas que elas não despertaram ainda o seu poder interior. Então essas pessoas, naturalmente, por não sentirem o seu poder, elas ficam debaixo de um guarda-chuva de alguma organização, de alguma religião, de algum guru. E normalmente ela fica num processo de ping-pong, vai para um lado, vai para outro, é um processo natural que existe muita gente nesse momento atual que está nessa caminhada. E existe a terceira pessoa que conseguiu montar a sua trindade, que é resgatar o seu poder interior. Então, nós chamamos isso o místico. Né? Todos nós seremos um místico, que é o destino de cada ser humano que está nesse planeta para despertar a sua consciência. É o que Jesus disse, né? Vós sois deuses, né? Qual é a característica mais marcante que a gente vê de Deus? É o poder da criação, né? A gente fala, a natureza, micro ou macro, foi criada por Deus. Então, sempre que a pessoa vai descobrindo o seu eu interno, a sua consciência íntima, a sua consciência crística, o seu Cristo interno, que está no seu coração. Neste símbolo que é chamado de chama trina, né? Então, eu recomendo, sugiro que as pessoas pesquisem, né? Por exemplo, chama trina no Google, que vai encontrar muitas explicações bacanas, né? Então, é dentro dessa perspectiva que existem os vários movimentos, e aí se encaixa o MAP, Movimento Ascensional Planetário. Vamos aprofundar um pouco no MAP de uma forma prática, né? Muitos de vocês que estão aqui me conhecem como
o canal, né, chamado, da terapia de frequências de luz. É uma terapia energética, vibracional, quântica, frequencial, de frequências. Essa terapia, ela foi canalizada em 2006. Então, nós já temos 14 anos, mais de 1000 terapeutas em vários países. Nesta terapia, como está no nosso livro, Frequências de Luz, vou pegar o livro aqui. Então, aqui está escrito na capa que é uma terapia pleiadiana. Nessa nova era, é importante a gente expandir a nossa consciência além dos 4 reinos da matéria, que é o reino mineral, vegetal, animal e hominal. Existe o 5º reino, que é o reino celestial, angelical, espiritual, formando um pentagrama. Então, se você lê os livros antigos, né, ele fala sempre de revelações através de anjos. Os anjos desapareceram por muitos séculos, né? Anjo quer dizer mensageiro, ele traz mensagens, informações para a humanidade. É como uma mediunidade, né? Aqui no Brasil a gente conhece muito bem a mediunidade porque nós somos o maior celeiro de médiums, que são, o que é o médium? É a pessoa que faz a ponte informacional entre a pessoa encarnada na 3ª dimensão e uma entidade desencarnada, um espírito desencarnado, vamos chamar assim, que está no plano astral ou na 4ª dimensão. A canalização, ela vem do nosso eu superior, nosso espírito, nosso Deus interno. Então o nosso eu superior é como se fosse um anjo, nosso anjo privado, particular, que nos manda intuições, insights, revelações, né? Só que a gente foi educado desde a infância, condicionado em escolas, em trabalho, a pensar logicamente, só a parte racional, masculina. A gente atrofiou o lado direito, o lado intuitivo, o lado feminino. E nesse processo da era de Aquários, a humanidade vai precisar equilibrar os seus hemisférios cerebrais, como se fosse 2 microprocessadores. Você tem uma clareza mental, uma inteligência lógica afinada, mas você também tem o seu lado feminino, intuitivo, decodificador dos símbolos, etc. Então, nós estamos no meio desse processo de equilibrar os hemisférios para despertar a consciência. Como a humanidade caiu tanto na sua nível de consciência, no nível da matéria, como nós falamos anteriormente, ele não consegue vislumbrar nem o que é a alma, porque ele não lembra do que acontece quando dorme, não consegue lembrar das suas vidas passadas e menos ainda resgatar o seu aspecto divino, que Jesus disse para todos os seres humanos: vós sois deuses criadores. Então é necessário que a gente receba uma ajuda espiritual, como nós recebemos em 2006, e tantos outros terapeutas e tantos livros canalizados que a gente sabe que existem, né, que muitos de vocês acompanham. Deixa eu tomar um pouco de água.
Então, por exemplo, existem, né, muitos livros, muitas lives, muitas canalizações de espíritos muito avançados. Eu vou mencionar apenas um aqui, para o Cryon, por exemplo, né? Então, existem várias terapias que são de origem pleiadiana, siriana, arturiana, que você pesquisar, você vai ver. Então, frequências de luz, esta terapia que nós recebemos, ela trabalha com pleiadianos, que são consciência, como fosse anjos da quinta dimensão, no nível do nosso eu superior, e com cherokees e outros peles vermelhas. Inicialmente eram só os cherokees, porque eu lembro de uma encarnação passada como um curandeiro, um xamã cherokee. Então os cherokees no plano astral são companheiros de jornada, né? Eles nos ajudam na terapia de frequência de luz, e que as pessoas, muitas pessoas, têm contato, pessoas mais sensíveis. Então, quando eu estava na Rússia, nesse retiro espiritual, na prisão, vamos dizer assim, eu fui contactado por sirianos. Eu já tinha tido uma experiência antes com sirianos, e eles trouxeram um novo protocolo, vamos dizer assim, a ser agregado na terapia de frequência de luz. Quais são as funções desses seres? Na quarta dimensão, os cherokees, eles trabalham a limpeza do corpo astral ou emocional. Os pleiadianos são os doutores médicos cósmicos, terapeutas cósmicos, que trabalham campo magnético. É por isso que o Cryon, só para fazer uma ligação, o Cryon diz assim: eu sou o Cryon do serviço magnético, né? Porque ele é do campo do magnetismo. No corpo humano, o que é magnetismo? Principalmente o nosso coração, que irradia um campo magnético toroidal, como já comprovado cientificamente pelo Instituto Arquimedes, e a questão dos chakras e do campo áurico, que está muito relacionado aos chakras. E os sirianos, eles são doutores em cérebro. E a humanidade atual, ela carrega gravado no seu cérebro reptiliano, o cérebro antigo dos répteis, que controla o sistema nervoso autônomo, né, o simpático e o parasimpático, que controla o funcionamento automático do nosso organismo. Ele tem uma componente chamada cerebelo, o cerebelo, que mantém as memórias ancestrais. E nessas memórias ancestrais, que como funciona como um fator de proteção, né, instintivo, ele traz muitos traumas, muitos medos primordiais, muitas fobias, tanto a nível planetário. Por exemplo, vocês sabem que houve um grande tsunami planetário, né, chamado o Grande Dilúvio na Bíblia cristã, mas em outras tradições religiosas e de povos nativos falam que houve realmente um grande tsunami planetário, né? A gente vê, por exemplo, aqui no Brasil, Chapada Diamantina, claramente era fundo de oceano, o Saara foi fundo de oceano. Então você imagina o trauma que gerou para nós mesmos, né? Porque quem estava encarnado naquela época não eram outros, não, éramos nós mesmos. Então, a pessoa só consegue resgatar o seu poder se ele não tiver medo. Porque enquanto a pessoa carrega medo, consciente, e piores ainda, os inconscientes, porque você tem um medo de fundo, você não sabe a causa. Quando você tem um medo consciente, por exemplo, você tem medo de serpente, porque é venenosa, você consegue fugir dela. Mas se você tem um medo inconsciente, você, sem identificar a causa, isso gera o que na sua vida
contemporânea atual gera depressão, ansiedade, síndrome de pânico, um monte de doenças, fibromialgia, um monte de doenças que acaba seguindo, se for seguir a medicina tradicional, vai tomar um monte de antidepressivos e medicamentos alopáticos, cheios de efeitos colaterais. Então, os sirianos, eles estão trabalhando o cérebro reptiliano, limpando os medos, os traumas, as fobias e os implantes. Existem implantes magnéticos colocados por seres de baixa consciência. E nós, no passado, nós fizemos acordo com Deus e o diabo. Eu lembro de 8 encarnações. E então, eu sei como é que é a história, né? Então, esses implantes, eles precisam ser removidos. Então, os sirianos, eles fazem esse trabalho de limpeza do cérebro reptiliano, do cerebelo. Então, a pessoa vai se empoderando, né? Para quem já está assistindo e a gente possa antecipar, quem quiser informações, pode consultar aqui mesmo o Facebook, ou usar o Instagram, ou o meu WhatsApp, que está anotado aí. Mas o procedimento é muito simples, é gratuito, é voluntário. Então, o que é que se pede? Que se faça uma grande invocação, se você quiser, é uma prece universal. É uma prece trazida pela grande fraternidade branca, ela é supra-religiosa, serve para qualquer religião. E você invoca os seres de luz. Então, a primeira invocação são os pleiadianos, mas isso na realidade não interfere um ou outro, mas só para seguir a sequência de frequência de luz. A gente primeiro invoca os pleiadianos, que o mantra é Aloha, são como se fossem 2 palavras, Aloha, foi isso que eu recebi para invocá-los. Então você, antes de dormir, se prepara, está pronta para dormir, faça suas orações pessoais, se você tiver, que é recomendável que todos nós façamos as nossas preces, né, seja lá quais foram. E a grande invocação, que é essa prece que nós também está na internet, eu posso enviar para quem quiser. E aí você invoca 3 vezes. Saiba o seguinte, quando você manifesta uma expressão com vontade e poder 3 vezes, na realidade você está dando uma ordem no nível da 5ª dimensão. E então os pleiadianos você fala baixinho, audível, Aloha 3 vezes. Então eu vou dizer Aloha, Aloha, Aloha. Para invocar os Cherokees no plano astral, são 3 palavras, um mantra, Akita, Mani e Yo. 3 vezes, eu vou repetir. Akita, Mani e Yo. Akita, Mani e Yo. Akita, Mani e Yo. E a terceira de invocação dos sirianos é Ia Iuma, 3 vezes. Ia Iuma, Ia Iuma, Ia Iuma. Quando você faz esses 9 mantras, 3 de cada um, você deve colocar sua intenção. A intenção é você falando ao seu espírito, ao seu eu superior. É por isso que Jesus diz, quando bates na porta, que a porta se abrirá, busqueis e achareis, etc. Então,
quando você coloca a sua intenção, por exemplo, meus queridos seres de luz, né? Não precisa protocolo nenhum, são seus amigos, seus companheiros, como eles são nossos companheiros e de todos os terapeutas de frequência de luz. Você direciona para trabalhar seus medos, qualquer coisa que você acha que atrapalha a sua vida, tanto do ponto de vista psíquico, emocional ou mesmo físico, né? Porque se a pessoa está com dor de cabeça, ela não consegue fazer uma meditação, não consegue nada. Então, você coloca as suas intenções e vai dormir e se entrega. Então, enquanto você está dormindo desdobrada no plano astral, eles vão trabalhar o seu campo áurico, os seus chakras, o seu cérebro reptiliano. Na realidade, nós somos seres divinos, nós já somos seres divinos. É como um diamante, nós somos um diamante puro, só que ele está todo enlameado, né? Então, é só limpar o diamante que está lá a preciosidade, é isso que nós somos, né? E Jesus falou isso de todas as formas, né? Que a gente precisa resgatar esta nossa divindade. E quando você se conecta ao seu eu superior, que é seu estado natural, você sente a sua divindade. Isso não é um privilégio de nenhum guru, isso é um atributo de todo ser humano. É por isso que seres de luz estão ajudando a humanidade neste momento planetário atual, tão auspicioso, de vibrações apropriadas para esta nova era, que se chama Era de Luz, Era Dourada. E se você estudar a tradição oriental, você vê a mesma coisa, né? Fala do Kali Yuga, que é a Era de Trevas, e agora a Era de Aquários, a Era de Satya Yuga, a Era da Luz. Então, nós estamos... A outra coisa, nós temos mais uns minutinhos só para encerrar. Algumas pessoas estão pedindo aqui que a gente salve, eu vou salvar e vou disponibilizar no IGTV, que é o artigo sei lá onde grava as coisas do Instagram, que aliás eu estou usando pela primeira vez sozinho. E na próxima semana nós colocaremos também no YouTube, no meu YouTube, Eduardo Chianca, ok? Então vocês fiquem tranquilos que todas as informações. E quem quiser mais detalhe, é só entrar em contato comigo, que será um prazer encaminhar para você esse detalhe. Esse processo do MAP, ele pode ser expandido para todas as pessoas, quer dizer, você se transforma imediatamente em um agente de expansão da consciência. Você passa para os seus amigos, divulgue do jeito que você quiser. Não tem nada restrito, nada pago, nada, é tudo disponível. Como são as coisas que vêm do céu, né? Quando você vê coisas pagas, controladas, limitadas, é porque é coisa de humano, que ainda está na dualidade. Mas à medida que a pessoa vai acordando, o estado natural dele é de querer ajudar e compartilhar. Então, o maior bem que a gente faz, o legado que a gente deixa para a humanidade é você compartilhar o seu saber, que essa é a maior riqueza que nós temos. Namastê, até o próximo domingo, onde a gente vai aprofundar mais a questão dos níveis de consciência, e tenham todos um bom fim de semana. Obrigado.